Fala galera, meu nome é Felipe Labrado. Hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Corinthians, qual terminou 1 a 0 para São Paulo com gol do Caleri. Com a vitória, o São Paulo ocupa a 12ª posição e está a 6 pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Juventude no caso. E tem um jogo a menos ali que o Santos, 2 jogos a menos que o Ceará, mas o São Paulo acaba conseguindo só ficar em 13º caso esses jogos sejam repostos, né? Quando esses jogos forem repostos, né? Porque obviamente vão ser. Caso o Ceará some mais pontos que o São Paulo, né? O Ceará joga quarta-feira contra o Palmeiras, por exemplo, repondo uma rodada já. E o São Paulo também está a 6 pontos atrás do primeiro time do G6, que é o Corinthians. E daí já reacende aquela expectativa do torcedor são paulino de voltar à Libertadores do ano que vem, né? Disputou neste ano, só que obviamente o torcedor quer disputar do ano que vem, e isso era algo que já estava ficando nítido que o São Paulo não ia conseguir, porque o time não melhorava, o time não tinha uma evolução em campo, né? E não conseguia os resultados. Mas agora com a expectativa que a vitória no Clássico gera, o time melhorando de desempenho desde a chegada do Rogério Ceni, mesmo sem tantos treinos, mesmo jogos tudo em cima um do outro, o torcedor já está mais esperançoso para conseguir voltar à Libertadores, né? E este ano vai abrir muito mais vagas, então vamos ver como vai ser o desenrolar de tudo, né? Acredito que o panorama real mesmo vai ficar mais evidente quando todos os times tiverem o mesmo número de jogos. Bom, antes dos pontos que eu cito, vamos lá para a escalação, como o São Paulo veio, né? O São Paulo veio na mesma escalação contra o Ceará, né? Um 4-4-2 losango ali, com os meias mais por dentro, mas vamos lá. No gol, o Volpi que vem sendo muito importante para salvar o São Paulo em alguns momentos. Neste jogo não foi tão exigido, mas eu quero trazer aqui o desempenho dele nos últimos 7 jogos, né? São apenas 3 gols sofridos, o que dá média de 0,42 por jogo, 23 defesas, e ele defendeu 89% das bolas chutadas ao gol dele. Ele passou 57% dos jogos sem sofrer gol desses 7 jogos, né? E ele fez 6 defesas difíceis, e ele é o goleiro com mais defesas difíceis no segundo turno, né, do Brasileirão. Daí a gente sai ali, a gente vai pro Orejuela, que no primeiro tempo não foi tão bom, mas foi um jogo ok do Orejuela, né? Foi um jogo ok, ele não sofreu tanto ali na marcação dos jogadores do Corinthians, principalmente porque o Adson não foi tão acionado. O ponta do Corinthians que foi mais acionado foi o Gabriel Pereira, né? Lá do lado do Reinaldo, que sempre dobravam a marcação nele, né? Então o Reinaldo tinha essa ajuda do Igor Gomes ou do Sara, quem seja, e dava sempre o canto para ele pro fundo, e ele era canhoto, então ele sempre queria ir pelo meio, só que ele nunca conseguia, primeiro porque o Reinaldo estava dando fundo para ele e marcava o meio, outra porque alguém já chegava logo em seguida, e isso daí estava dificultando as triangulações do Corinthians ali no canto também, né? Vou falar sobre isso daqui a pouco, porque não deixava o Corinthians gerar a superioridade numérica em cima do Reinaldo. E isso aconteceu em um momento que foi um momento talvez o de mais perigo do Corinthians no primeiro tempo, depois de um lance que o Renato Augusto enfia uma bola ali de cavadinha pro Juliano, né? Que o Juliano acaba não conseguindo chegar, o Volpi consegue afastar e depois o Renato Augusto vem e isola a bola, né? Daí na zaga, Arboleda e Léo, os dois foram perfeitos, os dois muito bem, né? Tanto o Arboleda como o Léo. E aqui eu quero trazer os números do Arboleda. Foram 9 cortes e um desarme. O Arboleda foi muito bem, principalmente na bola aérea ali. O Corinthians foi obrigado a cruzar muitas vezes a bola, né? Porque não conseguia jogar ali pelo meio. E eu vou falar sobre isso. E o Arboleda foi totalmente dominante na bola aérea ali, principalmente até porque o Roger Guedes não tem essa característica de cabecear, né? De ser um cabeceador. Daí o Léo aqui... O Léo foram 6 cortes, uma interceptação. O Léo também foi muito bem na bola aérea e conseguiu ser dominante dentre os atacantes do Corinthians ali, né? Daí pelo outro lado, o lado esquerdo, na lateral esquerda, o Reinaldo, eu já falei sobre, né? E então é isso, já falei sobre ele ali depois do Orejuela. Daí o meio de campo começando com o Lisieiro de volante. O Lisieiro foi muito bem, dominante no jogo, ele dominou muitas ações no jogo. Eu vou colocar aqui até, o Lisieiro foi muito bem, ele dominou o toque de bola, ele foi o jogador que mais tocou na bola, o jogador com mais passes certos, olha o aproveitamento dele, né, que a São Paulo, o SPFC Estatísticas postou aqui,
Os lançamentos certos, ele foi o jogador que mais lançou certo no jogo. Os duelos vencidos, o Liseiro foi muito importante, foi bem combativo neste jogo, né? Até porque ele era o primeiro volante ali. Havia uma preocupação dele ficar sozinho, muitas vezes, como aconteceu no jogo contra o Ceará, e o time ficar exposto. Porque quando ele tá sozinho ali no meio, ele não consegue cobrir o lateral e não tem quem cobrir o lateral. E é importante a entrada do Gabriel Neves depois. O Gabriel Neves também entra muito bem. Eu vou pôr os números dele aqui já já. Ele entra muito bem e consegue cobrir o Orejuela algumas vezes. O Orejuela se solta mais no segundo tempo porque o Gabriel Neves está ali para fazer a cobertura dele, né? Uma coisa... Bom, mas voltando aqui sobre o Liseiro, ele também é o jogador com mais desarmes no jogo. Eu não tinha falado, são 5. Bom, daí na estrutura titular ainda, Igor Gomes e Sara, né? O Sara mais pela esquerda, o Igor Gomes pela direita. Muito bem os dois, né? O Sara é importante ali no momento dos gols, né? Porque o São Paulo há um gol impedido que eu vou falar sobre. E tem o Igor Gomes defensivamente, foi perfeito ali ajudando o Reinaldo, o Orejuela, quem fosse. Muito bem, ele aqui realizou 9 ações defensivas. E além disso, ele foi o jogador que mais finalizou e foi o quarto com mais toques na bola. Então ele foi bem participativo, evidencia-se isso com esses números, né? O Igor Gomes foi bem importante. De novo, ele e o Sara jogando muito bem. Daí mais à frente, Benítez, né? O Benítez ali como um meio armador. E ele é muito importante defensivamente para o São Paulo. Porque ele fica marcando o Cantillo e faz com que o Corinthians tenha que sair pelos lados. E isso dificulta o Corinthians a jogar pelo meio e a bola chegar no Roger Guedes, no Renato Augusto e Juliano, que vem antes do Roger Guedes ali na hierarquia do campo, né? E eu vou falar sobre isso. Então ele foi bem importante neste momento para o São Paulo. Daí mais à frente, o Luciano que ele no último jogo tinha ficado mais preso, daí nesse ele consegue sair um pouco mais, inclusive no momento do gol ele tá lá atrás, né? Ele começa a jogada lá atrás, então ele é importante assim pro São Paulo também. Mostrou muita raça, muita vontade, acertou a bola na trave, fez o gol ali com impedimento duvidoso, mas eu não vou entrar nesse mérito. E agora o Caleri. O Caleri muito importante, né? O Caleri vem sendo muito importante. Os últimos 3 gols do São Paulo foram dele, né? O gol contra o Santos, contra o Ceará e agora contra o Corinthians. E desses últimos 4 jogos que ele jogou como titular, ele só não marcou contra o Cuiabá no jogo que foi 0-0, né? Mas eu vou trazer aqui os números dele, ó. Em jogos como titular, né? Nos últimos 4 jogos, no caso. São 4 partidas, 3 gols, 13 finalizações, 4,3 para marcar um gol. Ele perdeu uma chance clara nesse período. Ele precisa de 105 minutos para marcar um gol e ele contribuiu com 4 passes para finalizações. O Caleri, ele tá saindo bastante da área, né? Em uns momentos ali ele foi importante para fazer um pivô, coisas assim. Ele acabou se machucando, né? Daí o Pablo tem que entrar no lugar dele. O Pablo até consegue fazer não um pivô, né? Mas consegue ganhar a bola na cabeça e pro Luciano conseguir finalizar ali e acertar a trave do Cássio. E ele é importante neste momento, né? O Pablo, já citar aqui, né? Mas aqui sobre o Caleri, né? Marcou em 3 jogos diferentes, né? Santos, Ceará e Corinthians, e não marcou apenas contra o Cuiabá. E ele marcou todos os gols do São Paulo nesse período, como eu já falei. Daí agora eu quero falar do Gabriel Neves, né? Quando o Gabriel Neves entra, o São Paulo acaba mudando para um 4-4-2 com 2 volantes ali. E o Gabriel Neves é importante para dar essa sustentação defensiva que o Orejuela acaba saindo mais, né? Bom, primeiro aqui eu vou falar sobre o gol anulado, né? Daí olha aqui, já coloquei a primeira imagem. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é o Benítez, ele se desloca, ele faz esse movimento assim, com essa setinha que tá nele assim, né? Ele faz esse movimento, o Sara tá colado na última linha do Corinthians, na linha defensiva ali, ele sai e aparece para receber a bola, né? Quando ele recebe, ele já toca pro Benítez, que tá livre, porque ele se deslocou, o jogador do Corinthians prendeu a atenção no Sara, porque ele tava recebendo a bola sozinho, então ele prendeu a atenção no Sara e o Benítez ficou sozinho ali, e o Sara deu amplitude, o Sara abriu espaço na defesa do Corinthians, ó, ele parte assim, fazendo uma diagonal, nas costas do Queiroz, esse lateral do Corinthians aqui, onde a reta passa por cima, e ele abre esse espaço. E daí abre o espaço aqui, ó, pro Caleri receber e pro Luciano receber nas costas. O Benítez poderia ter optado pelo Caleri, que daí não teria dado impedimento de jeito nenhum, tendo feito gol ou não. Mas ele dá um passe aqui no ponto futuro pro Luciano, e o Luciano marca o gol, porém o bandeirinha dá impedimento, e o VAR confirma esse impedimento, né, um lance bem duvidoso, e como eu já disse, eu não vou entrar nesses méritos.
Mas isso foi para mostrar o jeito que o São Paulo usou, por exemplo, para entrar neste momento, né, na linha defensiva, no bloco defensivo do Corinthians e conseguir abrir os espaços, né? E como o Sara foi importante nisso, o Sara é muito importante nessas questões de tanto ocupação quanto abertura de espaços. No começo do Paulistão, há um gol que se fala muito disso, até que o Igor Gomes faz isso. Não no começo do Paulistão, né? Na volta do Paulistão, me desculpa, contra o São Caetano, se eu não estiver enganado. E bom, tem um ponto aqui que eu quero complementar com o lance desse primeiro gol, o gol que foi anulado, né? Sobre a marcação do Corinthians ser passiva, né? O começo desse lance, o São Paulo consegue chegar ali pelo lado direito, daí recua a bola, volta, tem todo esse processo, né? E a marcação do Corinthians em nenhum momento aperta os jogadores do São Paulo e é muito passiva. Isso foi uma reclamação principalmente pro final do jogo ali, quando o São Paulo gastava tempo tocando a bola ali, rodando a bola, e o Corinthians simplesmente olhava o São Paulo, não pressionava, não subia a marcação para conseguir tentar roubar a bola, sair num contra-ataque, porque naturalmente estava mais exposto, porque estava ali tocando a bola no campo de ataque, né? E essa foi uma das reclamações de muitos corintianos, né? A passividade do Corinthians nesse jogo. Bom, agora falar aqui do gol do São Paulo, né? O gol que sai logo cedo ali com 6, 7 minutos, né? Aquele gol saiu mais cedo ainda e daí sai esse com 6, 7 minutos. São Paulo entrou muito ligado, isso foi muito importante para construir o resultado ali no começo do jogo e depois conseguir focar mais em se defender do que se expor, né? Mas vamos lá. A bola ali com o Luciano, né, como eu já tinha citado, o Luciano com essa liberdade para sair da referência lá e voltar mais para ajudar a construir o jogo e conectar os setores, que é o que ele gosta. O Reinaldo dando amplitude aqui, o Sara por dentro e não dando amplitude, o Reinaldo tá dando amplitude e daí, consequentemente, ele vai dar essa profundidade, né? A amplitude é você espaçar o campo, você abrir o campo assim, e a profundidade é você atacar o fundo, né? E bom, o Benítez aqui entre linhas, preparado para receber, né? E então vamos passar para outra imagem. Ok, a bola vem no Sara, o Luciano toca no Sara e o Reinaldo já começa a atacar a profundidade, começa a atacar o corredor do Corinthians, que nessa câmera não dá pra ver tanto, assim, não dá pra ficar tão nítido, mas na de cima, que infelizmente o GE não disponibilizou nos melhores momentos, dá pra ver que tem um corredor, porque o bloco do Corinthians está bem compacto, bem fechado, então tem um corredor que o Reinaldo consegue atacar com tranquilidade ali, né? E o Sara dá esse passe no ponto futuro pro Reinaldo e o Benítez ali, ó, entre linhas. O Benítez acaba nem participa, mas é só pra mostrar mesmo ele ali, ó, ele é um jogador que poderia ter recebido a bola e ter saído com um campo limpo, né, um campo mais aberto pra ele, né, ele é um jogador de criação, então teoricamente, pelo menos, né, na cabeça do torcedor, de todo mundo, obviamente, poderia criar uma chance de perigo, né. Daí agora vamos pra outra imagem aqui, o Sara fazendo o passe, né, pro Reinaldo ali no ponto futuro. Daí agora vamos para a próxima, o Reinaldo chegou ao fundo e cruzou, né? E o Caleri antecipando o zagueiro para conseguir finalizar. O Caleri foi bem nessa também de conseguir antecipar. Ele não só teve que empurrar a bola no gol, né? Ele teve que antecipar os zagueiros ali. E ele é muito bom centroavante, né? E é isso que eu tinha para falar sobre o gol do São Paulo. Bom, e ali depois do gol do São Paulo, né? O São Paulo começa a se defender mais. Não totalmente também, não é uma retranca assim do São Paulo. O São Paulo também ataca, obviamente, segura a bola, essas coisas assim. Um jogo normal até, mas o São Paulo acaba focando mais na questão defensiva e em anular o Corinthians, né? Principalmente os jogadores de qualidade que são desequilibrantes do Corinthians, né? E aqui a posse de bola pode até ver, nem tem tanta diferença assim, tem uma diferença considerável, né? 46% para o São Paulo, 54% para o Corinthians, o que significa que a bola passou mais tempo no pé do Corinthians, né? E daí eu vou falar aqui sobre como o São Paulo fez isso para inibir o Corinthians, né? O São Paulo marcava ali num 4-4-2 ou no 4-3-1-2, né? Ali com 3 jogadores fazendo como se fossem 3 volantes, e daí um mais à frente, e daí os 2 atacantes lá na frente, né? Num bloco médio barra baixo, e forçava o Corinthians aí pelas laterais. Isso começava lá desde a construção, né? O Benítez, por exemplo, marcava o Cantillo individualmente e fazia com que o Corinthians tivesse que sair pelas laterais e não conseguisse construir pelo meio. Isso fazia com que o Corinthians não tivesse aquele processo de construção, com, por exemplo, o Cantillo trazendo a bola pelo meio, acionando o Juliano, acionando o Renato Augusto, acionando o Roger Guedes, que estava jogando pelo meio e não pela ponta. Então isso acontece e faz com que o Corinthians acabe jogando pelo lado, onde os jogadores que
acabam sendo os mais habilidosos, os melhores, os mais desequilibrantes do time do Corinthians, não conseguiam jogar, né? Olha aqui pelo mapa de calor até, o Corinthians ataca mais pelos lados, né? O meio tá um pouquinho apagado. Então isso mostra que o Corinthians não usa tanto o meio do campo, porque o São Paulo justamente força o Corinthians, né? E ok, o São Paulo induz o Corinthians a jogar pelos lados, né? E o São Paulo não pode deixar o Corinthians gerar superioridade numérica no lateral do São Paulo. Então, o Igor Gomes ou o Sara sempre estavam ajudando o Reinaldo. E o Reinaldo também foi muito bem na marcação, ele acaba se complicando mais quando o Mosquito entra, né? E vai pro lado dele. Mas, por exemplo, o Gabriel Pereira estava em cima dele, eu já falei sobre isso até. O Gabriel Pereira estava em cima dele, ele dá o corredor pro Gabriel Pereira e fecha o meio. O Gabriel Pereira, canhoto, não tinha muito o que fazer, acabava perdendo a bola. E no momento que o Corinthians conseguiu gerar superioridade numérica, que ficou o Gabriel Pereira e que ele levou a bola pro meio e colocou a bola no corredor pro Du Queiroz, o Corinthians conseguiu chegar. Então o São Paulo dobrava ali para justamente o Corinthians não gerar superioridade e conseguir chegar, né? Então muitas vezes o Corinthians tinha que só cruzar a bola na área e daí não era característica do centroavante do Corinthians ali, né? Que era até para ser um falso 9, mas acabava virando centroavante por conta desses cruzamentos, né? Podemos falar assim. E por conta da inatividade dele no jogo, a gente viu pouco Roger Guedes, principalmente no primeiro tempo, né? Porque o Corinthians não conseguia ter essa construção pelo meio. O Juliano muito apagado também. Então o São Paulo não deixava o Corinthians ter essa tranquilidade para construir e daí consequentemente criar e finalizar, né? E tanto que se você vê aqui nas finalizações, né, o Corinthians ele acaba finalizando 2 vezes no primeiro tempo, onde o São Paulo consegue neutralizar muito bem o Corinthians, né? E depois no segundo tempo consegue finalizar mais tudo, mas muitas de fora da área, né? E daí nesse primeiro tempo o Corinthians tem 2 finalizações. Uma é do Renato Augusto no lance que o Volpi sai do gol, a bola sobra lá fora da área, ele isola a bola. E outra no lance do Roger Guedes que ele não consegue dar uma casquinha direito na bola, mas pelo visto contaram como finalização, né? Então o Corinthians é bem controlado pelo São Paulo, né? O São Paulo consegue inibir o ataque do Corinthians. Bom, e só como para mostrar como o Corinthians tem que cruzar mais e diferente de outros jogos, né? Eu peguei aqui os dados desde o começo do segundo turno, né, dos jogos do Corinthians, e esse é o terceiro jogo com mais cruzamentos, 20. Apenas o jogo contra o Fluminense, com 23 cruzamentos, fica acima desse, e contra o Bragantino, com 22. Eu vou até aqui falar os outros jogos, né. Contra o Atlético Goianiense, o Corinthians tem 19 cruzamentos, contra o América, 12, contra o Palmeiras, 11, contra o Bragantino, como eu já falei, é o segundo jogo com mais cruzamentos, tem 22, contra o Bahia, 17, contra o Sport, 11 e contra o Flamengo, 23. Então são 8 jogos, porque agora soma este, né? E você vê, é o terceiro jogo com mais cruzamentos do Corinthians. Então é um número elevado, né? Até em comparação com outros, como por exemplo o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Sport e o América ali. É um número bem mais elevado e mostra como o São Paulo fez o Corinthians acabar cruzando mais do que o normal, né? Eu acredito que vale ressaltar aqui, eu percebi que eu acabei não falando, mas eu acredito que vale ressaltar o porquê o Mosquito acaba dificultando mais essa marcação para o Reinaldo, que também ali é 2 momentos que acontecem, né? Porque o Reinaldo fecha o fundo dele, porque ele é destro. Só que o Mosquito ele consegue ir para o meio. Então isso daí dificulta um pouco o Reinaldo ao momento ali, até que tem um perigo, porque o Mosquito bate pro meio, a bola desvia, parece que o Jô consegue finalizar e a bola passa próxima ali, dá um susto no torcedor do São Paulo, né? E o Mosquito traz essa dificuldade pro Reinaldo. O Reinaldo tem um pouco de dificuldade de marcar jogadores que teoricamente levariam a bola pro fundo, então ele marca o fundo e esses jogadores conseguem ir pro meio, né? E já é algo rotineiro assim.